Vamos lá, galera. Voltemos. Vamos lá. Não deu pra fazer xixi. O rapaz tá no banheiro lá. Vamos deixar o amigo lá à vontade. Vamos lá. Tentei fazer xixi 4 vezes. O cara não saiu até agora. Mas vamos voltar pra aula, que é o que interessa. Edição, voltando. E aí agora a gente vai partir pra questão de cara. Resolve, professor? Resolve? Sim. Vamos resolver a questão. Apagar aqui. Tchan, 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 tchan. Apaga aí. Apago sim. Professor, eu tô gostando muito da sua aula, professor. Pô, que bom, obrigado, cara. Muito legal. Vamos comigo. Vem comigo. Se eu falar assim, a substituição de se constata por é constatado manteria a correção gramatical e o sentido original. Aí o que o aluno malandro ele já vai fazer? O aluno malandro, ele já vai chegar aqui e vai fazer o seguinte. Ele vai se ligar que o assunto que está sendo explorado, vozes verbais. E que, para ser mais específico ainda, ele quer saber se esse ser é pronome passivador. Para ser passivador, basta eu trocar pela locução verbal. Aí eu vou te perguntar aqui. Quando eu falo o que se constata, é que na prática o cidadão preso perde muito mais do que sua liberdade. Eu posso ou não posso falar? O que é constatado? Fala aí. Posso ou não posso? O que é constatado é que na prática o cidadão preso perde muito mais do que sua liberdade. Posso? Posso. Por que eu posso? Porque o ser é pronome passivador. Beleza? Professor, e o indeterminador do sujeito, professor? Vou dar só uma frase, hein? Só 2, professor, só 2. Não, vou fazer uma só. Por favor, professor, tá bom. Devido a milhares de pedidos, vamos fazer aqui rapidinho, só para vocês verem. Atenção aí. Se eu falasse uma frase assim, ó. Chururu, chuchu. Daqui a pouquinho a gente tem aula. Matemática assim, lógica, quem? Pô, quem é que faz isso? Ah, moleque, olha pra cá. Acredita-se em Deus. Vamos supor que eu desconfiasse deste ser. Será que ele é passivador? O que eu tenho que fazer? Trocar pela locução verbal. Vê se vai ter sentido falar isso. Se eu disser assim, acredita-se em Deus, eu posso falar em Deus é acreditado? Não posso. Ou seja, não tem menor sentido. Acredita-se em Deus, falar em Deus é acreditado. Eu posso falar isso? Não. Então, se eu não posso substituir a forma verbal que tem o ser por uma locução, se eu não posso fazer isso, é porque esse camarada que está aqui não é passivador. Caramba, eu sou tão fácil, O que ele é? O que ele é? Vou te mostrar aqui. David, presta atenção aqui. Para você entender mais fácil, vou retirar o C. Quando eu retirar o C, observe o seguinte. Se eu quiser chegar aqui e falar assim, João acredita em Deus, eu posso? Posso. Se eu falar João acredita em Deus, essa frase está certa? Tá. Se eu quiser falar que o José acredita em Deus, eu posso? Posso. O que eu estou fazendo? É isso que eu quero que vocês percebam. O que eu estou fazendo? Eu estou determinando quem é o sujeito. Eu estou simplesmente dizendo quem é o sujeito da frase. Eu posso determinar. Eu posso dizer que o aluno acredita em Deus. Mas eu não acredito. Ah, cala a boca. Eu não acredito. Eu sou ateu, não interessa. Filho, exemplo. Se eu quiser colocar que o aluno acredita em Deus, que o José acredita em Deus, que o João acredita em Deus, que o fulano acredita em Deus, a frase tem sentido. E por que ela tem sentido? Porque é possível eu determinar quem é o sujeito dessa frase. Agora, se por um acaso eu colocasse isto e falasse assim, acredita-se em Deus, e eu quisesse colocar que é o João, vê se tem sentido agora eu fazer isso. Eu posso falar que o João acredita-se em Deus? Não. Eu posso colocar que o José acredita-se em Deus? Não. Que o aluno acredita-se em Deus? Não tem o menor sentido.
Sabe por que não tem sentido? Porque é óbvio, eu não vou conseguir determinar um sujeito por um motivo simples. Porque a função desse ser é fazer com que o sujeito da frase ele fique determinado. E aí as coisas que são mais óbvias, os alunos não conseguem perceber porque fica querendo ficar preso a regras. Preso a teorias. Não, porque se tiver o verbo, tiver o ser, tiver um termo preposição, se tiver o ser... Porra, que isso, amigo? Faz isso não, pô. É só você entender a lógica do português que você vai dar qualquer prova. Não é estudando regra que você vai arrebentar, não, filho. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Vai te levar a uma frustração. É o único lugar que vai te levar. Observe o seguinte. Às vezes, quando eu vou explicar esses assuntos, em especial em turmas presenciais, eu vou dar aula de análise do ser, os alunos ficam, assim, alucinados. Por quê? Porque, de fato, eles aprendem. Só que quando eu entro, eu sempre vou fazendo perguntas para poder testar o aluno e quase todo mundo erra. Às vezes eu chego e pergunto para o aluno uma frase, aí digo assim, poxa, o que é aquele ser é? Aí vem um ou outro. Aí, aquele ser é pronome passivador. Chutando, porque eu não tenho a menor noção. Aí quando ele fala que o ser é pronome passivador, eu pergunto, e a frase está na voz passiva? Aí o aluno, não, tá não, porra, que isso, tá não. Eu falei, porra, como assim? Isso prova que você não tem a menor noção do que você está falando. Porque quando você disser que o ser é pronome passivador, o nome passivador, ele significa isso, que o pronome faz a voz passiva. Então é claro, quando você tiver pronome passivador, a voz é passiva. Aí daqui a pouco o aluno vai e fala assim, não acho que é pronome passivador não. Eu acho que ele é um pronome indeterminador do sujeito. Aí eu pergunto, tem certeza que ele é indeterminador do sujeito? Aí o aluno, tem. Ele é pronome determinador do sujeito? Sim. Aí eu vou e pergunto, então quem é o sujeito? O sujeito é fulano. Eu falei, que isso, filho? Como é que você me diz que o cara é pronome determinador do sujeito e você me diz que é um sujeito? Você tá louco. Porque se ele for determinador do sujeito de fato, necessariamente, para ele ser pronome determinador do sujeito, necessariamente, o sujeito tem que ser indeterminado. Ou seja, como é que eu comprovo se o ser é pronome determinador do sujeito? Quando eu simplesmente tento simular a presença do sujeito. Porque se eu simular a presença do sujeito e a frase tiver sentido, eu tenho certeza que ele não vai ser indeterminador do sujeito. Se eu pegasse uma frase, já para adiantar aqui, então adianta, professor, então adianta. Adianta. É domingo de manhã, tá? Por favor, professor, eu quero estudar. Sim. Se eu colocar essa frase assim, olha só. Arrependeu-se do que fez. Caramba, professor, que lindo, professor. Tá, arrependeu-se do que fez. Olha só, o que muito aluno já ouviu falar. E vê se você vai concordar com isso. Claro que você não vai concordar, porque já sabe o que eu estou falando aqui, porque não dá certo. Olha só. Se tiver o verbo, se tiver o ser, tiver uma preposição, o ser é pronome determinador do sujeito. Porra, galera, olha só que caminho idiota. O cara queria explicar para o aluno gravar isso. Se tem o verbo, se tem o ser, se tem um termo preposicionado, se tem isso, se tem aquilo. Se tiver um papa, se tiver o Lula não for não sei o quê, se aquilo for não sei o quê, vai ser aquilo. Para quê? Se você pode entender o nome. Para quê se você não tem necessidade? Observe uma coisa. Você tem um sonho enorme de dizer que esse ser daqui é um pronome determinador do sujeito. Você tem um sonho enorme. Ele vai ser porque eu quero. O professor vai cair na prova e eu vou chamar de determinador do sujeito. Tá, mas faz o seguinte. Raciocina. Porque se você chamar de determinador do sujeito, você não é capaz de dizer um sujeito, de você simular um sujeito. Se por um acaso eu com um C aqui tentasse jogar o João aqui e eu falasse o seguinte: o João se arrependeu do que fez. A frase tem sentido? Tem. Se aqui eu quisesse falar, eu estou simulando um sujeito, e eu fosse falar, o aluno se arrependeu do que fez. Tem sentido? Tem. Então calma aí, filho. Eu estou com C. Eu posso determinar um sujeito. Se eu posso determinar um sujeito, como é que eu vou dizer que esse cara tem poder de indeterminar? Eu não posso fazer isso.
Se eu digo quem é o sujeito, eu impossibilito que esse cara seja indeterminador. Então isso aqui foi por água abaixo. Porque se ele for indeterminador do sujeito, você não vai conseguir determinar. Ah, Deus, então o que esse C daqui é? Vamos lá. Observe o seguinte, galera. Vai parecer meio idiota o que eu vou falar, tá? Mas daqui a pouco vocês vão entender por quê. Se eu tirar esse A aqui e fosse pronunciar a frase assim, acredita-se em Deus, essa frase teria sentido? Não. Ela estaria errada. Por que ela estaria errada? Porque o A é um pedaço do verbo. Não existe o verbo acreditar. Existe o verbo acreditar. Então esse A, ele é uma parte integrante do verbo. Ele é um pedaço do verbo. Se eu tirasse aqui a letra T. Tira. Acredita-se em Deus. Eu posso fazer isso? Não. Por quê? Porque esse T é uma parte integrante do verbo. Aonde eu quero chegar? Se eu retirar esse C e eu falar a frase assim, acredita em Deus, se eu pronunciar a frase falando isso, acredita em Deus, essa frase tem sentido. Então ela tem sentido sem o C. Se ela tem sentido sem o C, lógico. Esse C daqui, ele não é parte integrante do verbo. Parte integrante do verbo é um pedaço do verbo. É isso que vocês têm que entender. Então eu posso tirar esse C e a frase ficar correta. Eu já descobri. Se eu tirar o C e a frase estiver correta, ele não é integrante do verbo. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos tirar aqui o C. Vamos falar a frase. Tem sentido eu falar arrependeu do que fez? Tem sentido fazer isso? Não. Eu não posso falar arrependeu do que fez. Eu não posso falar eu arrependo, tu arrependes. Eu posso sim. Não, não pode. Você pode falar o quê? Eu me arrependo, tu te arrependes. Ou seja, quando eu retiro o C, a frase fica errada. Agora, por que ela fica errada? Porque é óbvio. Porque você está tirando um pedaço do verbo. Se você está tirando um pedaço do verbo, a frase vai ficar errada. Então coloca esse pedaço do verbo de volta. Isso é a parte integrante do verbo. Que para você descobrir se existe ou não, a única coisa que você tem que fazer é o seguinte. Eu tenho que entender que se for indeterminador, eu não tenho como determinar. Eu tenho que entender se ele for um pedaço do verbo, eu não tenho como retirar, porque ele é um pedaço do verbo. E aí usa a lógica para você não gravar regra. Eu vou te dar aqui mais 2 exemplos para a gente poder fechar essa questão aqui, tá, galera? Daqui a pouco, galera, quando chegar as próximas aulas, eu tenho certeza que vai ser muito mais rápida, porque nesse começo eu preciso dessas dicas aí para que vocês consigam aprender a fazer as questões. Não adianta também a gente correr, você ficar acumulando um monte de informação e depois você não saber desenvolver. A minha ideia é o seguinte, se cair crase você errar, morre. Se cair análise do C você errar, morre. Porque eu estou te dando tudo como vai cair. Beleza? Olha só, vou pegar aqui uma outra situação. Eu chego e coloco a frase assim. Necessita-se de carinho. Parei só pra pensar que dessa... Olha pra cá. Qual o C mais fácil de você matar? O mais fácil? É lógico. Qual é o mais fácil? Parte integrante do verbo. Por incrível que pareça. Por quê? Eu quero saber se aqui tem uma parte integrante do verbo. Eu quero. Tá, vamos lá. Tirei o C. Se eu falar uma frase assim, necessita de carinho, essa frase está errada? Não. Ela não está errada. Eu posso chegar e falar isso. Necessita de carinho. Posso? Posso. Automaticamente, o C que está aqui, ele não é parte integrante do verbo, por quê? Se ele fosse integrante do... o N é integrante do verbo, o N. Eu não posso falar excessita-se. Ah, mas eu sou gato, professor, excessita-se. Eu sou fanho. Não, não pode. O N tem que existir. Ele é integrante do verbo. O C não. Aqui embaixo, se eu tirar o C e eu falar assim, queixou do material, vê se a frase faz sentido.
Claro que não. Eu posso falar, eu queixo, tu queixas, ele queixa? Não, não existe. Ah, eu posso. Não, não pode. Posso? Não, não pode, não pode. Você pode falar o quê? Eu me queixo, tu te queixas, ele se queixa, nós nos queixamos, vós vos queixais, ele se queixa. Para você conjugar este verbo, você tem necessidade de usar o ser. Se você tem necessidade de usar o ser, tenho certeza que a justificativa é porque esse cara daqui é parte integrante do verbo. Ah, mas para mim ele é pronome determinador do sujeito. Não é. É sim, não, não é. Não pode. Você está achando que ele é determinador do sujeito? Está na dúvida se é ou não? Vamos fazer o seguinte, vamos tentar colocar um sujeito? Vamos ver se pode. Eu posso chegar e falar isso? O aluno se queixou do material. Posso? Posso. Se eu posso dizer que o aluno queixou-se do material, eu estou dizendo quem é o sujeito. Se eu posso determinar um sujeito, com certeza ele não é indeterminador do sujeito. Por quê? Se eu fizesse isso aqui, ó, o rapaz necessita de carinho. Eu estou dizendo quem é o sujeito. Se eu colocar o ser, e eu falar, o rapaz necessita-se de carinho, perdeu sentido. Eu não posso falar que o rapaz necessita-se de carinho. Se eu não posso dizer que o rapaz necessita-se, se perde o sentido quando eu coloco um sujeito, com certeza, esse ser, ele é um pronome determinador do sujeito. Eu tenho certeza que eu estou falando para vocês. Fácil demais para vocês. Beleza, galera? Galera, eu preciso muito ir ao banheiro. Muito. Eu estou muito a fim de fazer um xixi. A edição corta isso. Olha só. Só para repetir, para a galera que chegou agora. É um grande prazer, tá? A gente está tendo uma aula aqui de exercícios do SESP com questões de 2015, algumas questões extras. Esse curso, ele marca o lançamento do curso de português do SESP, que é o curso que eu estou lançando nesse momento. A primeira aula aqui eu estou deixando o sinal aberto para que a galera possa conhecer, quem não conhece, os alunos sejam bem-vindos. E durante a aula, os 100 primeiros alunos que comprarem o curso completo no site que vocês estão assistindo a aula aí, só vocês usarem o cupom SESP50. Vocês vão usar SESP50 e vocês vão ter 50% de desconto. A galera que estiver no meu site, profdavidxavier.com.br, vocês têm diversos produtos. E eu montei um combo. Português para o SESP, mais a redação oficial, que são os 2 cursos que vocês precisam para gabaritar. Fora isso, vocês têm outros cursos do SESP também, com teoria e exercício, só exercício, mas o lançamento é um curso que está chamado lá de Português para o SESP e a redação oficial. São 2 cursos que, juntos, eles dariam 280. Já está com desconto por ser um combo de 25%, caindo para 210, e quem comprar esse curso durante a aula, usando o cupom SESP50, compra com 50% de desconto. Vai sair a R$100 e pouquinho. Beleza? Olha só, eu preciso muito fazer um xixi. E vou pedir mais uma vez, galera, se apresentem lá no grupo Português com David Xavier no Facebook. Porra, convida a galera, a sala tá lotada, do jeito que eu adoro, precisa essa empolgação toda. Mas chama mais gente, convida a galera, acorda lá teus amigos que estão estudando para fazer concurso. Já vou voltar em 3 minutinhos, beleza? Rapidinho, só para eu fazer um xixizinho, beber uma aguinha e aí eu já volto. Beleza? 3 minutinhos, hein? E aí a gente porra direto a partir dos próximos assuntos. Vamos lá. No trecho entre parênteses, no início do primeiro parágrafo, as vírgulas foram empregadas para isolar elementos de mesma função sintática em uma enumeração. Vamos interpretar isso daqui. Isso aqui vai ser bem mais rápido o comentário. Vamos lá. É preciso compreender que o preso conserva os demais direitos. E que direitos são esses? Educação, integridade física, segurança, saúde, assistência jurídica, trabalho e outros. Beleza. Aí o que ele pergunta? Se a vírgula foi usada para separar, para isolar elementos de mesma função sintática em uma enumeração. Essa questão aqui é uma questão que está certa. Qual a interpretação dela? Essa enumeração de termos que acontece aqui estão relacionados à ideia dos demais direitos. Então, não há problemas quanto a isso, essa questão está certa. Mas o que eu tenho que falar sobre essa questão? E muito importante, galera, muito importante.
Primeiro, a função sintática dessa expressão que aqui está é aposto explicativo, beleza? Quando ele fala os demais direitos, que direitos são esses? Isso daqui, tudo que aparece aqui. Então isso tem a função de explicar quais são os direitos. E por esse motivo, é um aposto explicativo. Vocês vão encontrar muitas questões do CESP em que eles vêm a sugerir que os parênteses sejam substituídos por travessões. Não deixem de aprender isso. Eu posso isolar o aposto explicativo por vírgulas, por travessões, por parênteses. E o CESP cobra isso e muito. Sugerir que você troque os parênteses por travessões, substituir os parênteses por vírgulas. E vocês vão encontrar isso como certo. O CESP cobra demais isso daí. Além disso, quando ele fala assim, termos de mesma função sintática, isto significa o quê? Também. O CESP cobra isto falando também com o seguinte nome. Pode anotar aqui. Mesma função sintática ou significa a mesma coisa. Termos coordenados entre si. Pode anotar aí. Termos de mesma função sintática ou termos coordenados entre si. É exatamente a mesma coisa. Beleza? Show de bola. Essa questão é uma questão que está certíssima. Próxima. Questão número 4. Depreende-se das informações do texto que a sentença penal deveria realmente limitar apenas o direito de locomoção. Essa questão que está aqui é uma questão que está certíssima. Se vocês leram o texto, vocês tiveram a oportunidade de ler, vocês não tiveram nenhuma dificuldade para falar nisso. Até a próxima questão, a questão anterior, até pelo próprio enunciado da questão, a gente tem uma dica. Quando ele fala assim, é preciso compreender que o preso conserva os demais direitos. Ele perde o direito de liberdade, mas ele conserva os demais direitos. Educação, integridade física, segurança, saúde, assistência jurídica, trabalho, entre outros, adquiridos como cidadão. O que ele perde de direito é o quê? O direito à liberdade. Uma vez que a perda temporária do direito de liberdade, em decorrência dos efeitos de sentença penal, refere-se tão somente à liberdade de ir e vir. Isso, geralmente, não é o que ocorre. Aí, quando vem a próxima questão, depreende-se das demais informações do texto que a sentença penal deveria realmente limitar apenas o direito de locomoção, que é justamente o que aparece no enunciado anterior. O que é importante comentar a respeito disso daqui? Quando os alunos encontram questões de interpretação do CESP-NB, existe um modelo de questão que é muito cobrado, com nomes como depreende-se e infere-se. E é importante que você tenha consciência de que uma mesma questão que ele faça afirmação sem o depreende-se e sem infere-se, ela pode ter um gabarito, e com infere-se e depreende-se ela tem outro gabarito. Por quê? O significado dessa palavra daqui é um significado muito abrangente. E por que o CESP gosta demais de cobrar isso? Toda vez que quando você pega... Anota aí, OBS, anota aí, por favor. Perguntas de interpretação em que a informação estará sempre citada no texto propriamente dito. Citadas no texto propriamente dito. Aí você coloca assim, 2 pontos. De acordo com o texto, aí outra expressão. Conclui-se do texto outra.
sei lá, no primeiro parágrafo do texto, e etc. Fecha aspas. O que eu quero que você perceba? Quando as perguntas de interpretação elas estiverem enunciadas dessa forma, de acordo com o texto X, conclui-se do texto X, ou qualquer apontamento sendo feito ao texto. Por exemplo, o que é um apontamento? No segundo período do terceiro parágrafo, blá, 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 blá. Quando a pergunta aparecer dessa forma, é importante que você tenha conhecimento do seguinte: a resposta, ela tem que sair necessariamente de informações internas do texto. De acordo com o texto, conclui-se do texto, apontamentos do texto, são perguntas que vocês necessariamente vão ter que encontrar informações internas. Ponto. Porém, quando as perguntas do texto, e aí vocês vão ter certeza disso, em 90% dos casos, as questões de interpretação, elas trazem enunciado depreende-se ou infere-se. O depreende-se ou infere-se, eles têm uma abrangência enorme para que vocês raciocinem o seguinte. Por exemplo, anota o OBS aí, por favor. As perguntas relacionadas a depreende-se, as perguntas relacionadas a depreende-se e infere-se, as perguntas relacionadas a depreende-se e infere-se podem aparecer internamente, no texto, ou simplesmente ser uma informação externa que esteja relacionada, uma informação externa que esteja relacionada ao tema do texto. Ponto. Na prática, o que acontece? Olha só. Imagine que você tem um texto. Tá? Quando você tiver um texto, você tem diversas informações aqui. Né? Diversas. Aí o examinador vai e pergunta o seguinte. Vou te dar um exemplo. Imaginemos que o texto ele falasse o seguinte, sobre investimentos que serão feitos para o grande evento de 2016, Olimpíadas. O texto trabalha com esse tema, investimentos para a Olimpíada de 2016. Presta atenção, só isso, o tema é esse, investimentos para as Olimpíadas de 2016. O cara vem aqui e coloca assim, durante anos estão sendo investidos bilhões de reais para estruturas, novas estruturas, não sei quantos milhões na contratação de novos policiais, os transportes públicos, por sua vez, tiveram investimento de não sei quantos bilhões, e parará, parará. O governo do estado teve um apoio do governo federal no investimento de não sei o que, parará, parará, e foram investidos não sei quantos bilhões em estrutura. Vai falando só disso. Investiu não sei quantos milhões naquilo, não sei quantos milhões naquilo, não sei quantos milhões naquilo, não sei quantos milhões naquilo. Aí vem a pergunta. Repetindo, o assunto é investimento e ele está só explanando o seguinte, tantos milhões naquilo, tantos bilhões naquilo, tantos milhões naquilo. E aí vem a pergunta. De acordo com o texto, o cidadão brasileiro irá usufruir de uma excelente estrutura após o evento de 2016, com transportes públicos de qualidade,
uma segurança pública não sei o quê, os hospitais não sei o quê, parará, os aeroportos. Resposta, certo ou errado? Errado. Ah, mas não é possível, senhor, pô, vocês estão votando não sei quantos milhões, não sei quantos bilhões, não sei quantos não sei o quê. Como é que eu vou dizer que essa questão está errada? Porque quando ele jogou no enunciado, de acordo com o texto X, a pergunta, ela tem que ter a resposta sendo retirada do texto. E se ela tem que ter a resposta sendo retirada do texto, eu em momento algum falei sobre a herança que nós teremos, sobre aquilo que será deixado como legado após a Olimpíada de 2016. Agora, se esta mesma pergunta, em vez de acordo com o texto, ela tivesse o depreende-se do texto, ela estaria certa. Porque se fosse assim, depreende-se ou infere-se, que é a mesma coisa, depreende-se ou infere-se do texto, que após os grandes eventos, uma mega estrutura será deixada para os brasileiros. Os aeroportos com qualidade, os estádios reformados, e não sei o que tal, que o Rio de Janeiro terá uma mega estrutura. Certo? Certo. Por quê? Porque quando ele coloca o depreende-se, você pode de cara achar a resposta no texto. Mas quando ele cobra isso, o objetivo do CESP é fazer com que você marque a questão como errada. Ele tem esse objetivo, ele quer que você marque a questão como errada. Por quê? Porque ele fala do tema, mas em geral, ele não te dá resposta às claras. O que faz com que o aluno marque a questão como errada. Por quê? Ele não está com atenção ou não conhece o significado de depreende-se. Aí o que você tem que trabalhar como depreende-se? Essa informação, ela não está explícita no texto. Entretanto, eu posso inferir ou depreender o seguinte: se eu vou investir não sei quantos milhões aqui, não sei quantos bilhões ali, não sei quantos bilhões ali, estrutura de estádio, reforma não sei o quê, transporte público, saúde, segurança pública, é claro, quando terminar o evento, os policiais vão ser mandados embora? Não. Vão derrubar os estádios? Não. Os hospitais? Vão tirar os ônibus? Não. Então, a gente vai ficar com uma mega estrutura, que claro, eles investiram para as Olimpíadas, mas depois daquilo a gente vai usufruir de uma mega estrutura. Eu posso inferir disso. E embora não esteja explícito no texto, para eu poder marcar o depreende-se como certo, basta que seja um assunto relacionado ao tema. Ou seja, se você não achar resposta direto no texto, pode estar certa se simplesmente o que ele afirmar, mesmo não estando no texto, tiver alguma relação com o tema. Tipo, infere-se que em 2016 as prostitutas irão ganhar muito dinheiro em dólar. Vai, certo? Mas não é possível, prostituta, aí você começa. O Brasil, lá fora, é visto como um país da sacanagem. Rock and roll, prostituição, e drogas, e políticos desonestos e tal. Quando aconteceu o evento? Aí você começa a fazer viagem. Muitos estrangeiros estarão no Brasil. Aí as prostitutas irão fazer o quê? Avançar em cima dos estrangeiros. Vão ganhar, vão. A questão está certa. Sabe o que eu quero que você entenda? Galera, desculpem-me pela palavra, mas pro depreende-se, pro infere-se serem dados como errado, só se o cara falar alguma merda. Caso contrário, a questão está certa. É só você entender o seguinte, galera, que aí vem a armadilha, de prova. Gente, o objetivo do cara, quando coloca o depreende-se, é fazer o quê? Ele é só você parar e pensar. Isso tem que ser uma experiência adquirida com resolução de questões. Quando o cara coloca o depreende-se, qual é o objetivo do cara quando ele faz isso? É fazer com que o aluno analise o depreende-se como se fosse o quê? Conclui-se do texto, de acordo com o texto. O objetivo dele é fazer isso. E aí o que ele faz? Ele não deixa a informação às claras para que o aluno marque como errado. Faz uma avaliação que o teu amigo está pedindo. Pega tudo que é prova do CESP, que vocês vão ver. Todas as provas sem exceção. Infere-se ou depreende-se. Vocês vão ter pelo menos uma questão falando sobre isso. Aí vocês vão lá e pegam o gabarito oficial.
Vocês vão reparar que 90% dos casos, as questões que têm o infere ou depreende, elas são dadas como certas. Então, o que eu dou como dica para você? É claro que esse risco, quem decide o que vai fazer na hora da prova é você. Mas por experiência eu vou te falar isso. Se você encontra uma questão como depreende ou infere-se, você vai lá e marca como certo. Aí o que você vai fazer depois? Você vai ler o texto. Se você ler o texto e perceber que aquilo que ele foi afirmado, que afirmou na questão, não tem absolutamente nada a ver, que ele está falando merda, a questão está errada. Agora, se você puder, pela afirmação, subentender alguma coisa, seja alguma coisa relacionada ao tema, aquela questão vai estar certa. Porque o depreende-se é isso. Ele pega do texto e qualquer coisa que seja relacionada ao tema. Garanto a vocês, vamos fazer 10 provas do CESP, as 10 vão cair isso. Ou depreende-se ou infere-se. E te garanto, em 90% dos casos, a questão vai ser dada como certa. Porque o depreende-se e o infere-se estarão errados quando falar muita merda. E segundo, ele coloca o depreende-se para que você analise como se fosse para buscar informação só no texto. A informação só no texto é de acordo com o texto, segundo o texto, no primeiro parágrafo do texto, concluído do texto. E se ele colocar isso, aí a questão fica mole. Agora, quando ele coloca o depreende-se, ele tem a intenção de fazer com que o aluno interprete uma outra questão de interpretação. E aí o aluno, em regra, ele olha o depreende-se, se ele não conhece, como se fosse o quê? De acordo com o texto. E aí, como de acordo com o texto, aquela questão estaria errada. Mas como depreende-se, ela passa a estar certa pela abrangência que as palavras depreende-se e infere-se vão trazer. Beleza? Depois, a galera toda que faz parte do curso, vejam essa explicação novamente e coloquem em prática, porque aí vocês vão arrebentar. Tranquilo? CESP eu te garanto, meu irmão. Aqui vocês não vão ter problema nenhum. Tranquilos? Vamos que vamos.